Só dá 19 horas certinho e a gente começa. Hoje eu acho que a gente vai começar uma discussão nova, para a gente ver duas formas de trabalhar. Legal que tem várias palestras ali, né, para adicionar no carrinho. Não, eu fui, só aparecia uma palestra, que já, assim, direcionado, eu não terminei o cadastro, foi depois que você terminou? Eu tinha um cadastro já, eu entrei com o login e senha, aí ele foi para uma página que tinha várias palestras ali. Ah, Tudo para o tá, mesmo não, dia, algumas para o dia 30, bem bacana. que legal. Quando eu entrei naquele link, ele já deu automático para essa palestra direcionada para os alunos do IFRO. Pronto, 7 horas. Boa noite, meu povo. Eu acho que antes um pouquinho de falar, começar sobre o assunto da aula de hoje, que é assunto, é conteúdo novo, né, que está lá na nossa ementa, mas perguntar de vocês, como é que foi a palestra na semana que vocês tiveram, o que vocês acharam de interessante, o que acha que é aplicado na disciplina. Eu acho que eu consegui assistir só um pouco da palestra do segundo dia, que era, eu acho que estava mais ligado com empreendedorismo. Eu já conhecia ele, né? Já assisti uma palestra dele, muito bacana, mas eu não consegui assistir ela completa, né? Que foi feita para a turma de vocês. E aí, vocês têm alguma coisa para falar sobre essas palestras que vocês acharam, que tem de interessante, às vezes que é algum ponto que contradiz o que a gente está vendo? Alguém quer comentar alguma coisa? Hum. Não, tá tudo certo, todo mundo assistiu, todo mundo gostou. Foi? Tá bom, então, né? E daqui, alguém assistiu hoje? Eu imaginava para minha cabeça que seria só para funcionários, mas eu vi vários alunos. Então, vocês assistiram hoje uma palestra do Leandro Carnal também, que era só para o IFRO? Alguém aqui assistiu? Eu só vi a mensagem, mas não deu para entrar para assistir. Então, eu gostei bastante, né? Eu sou até suspeita, eu gosto bastante dele, então vamos falando depois eu vejo. Mas ele entrou, né, nesse assunto que a gente falou do mundo VUCA, que a gente vai ver hoje, falou sobre estratégia também. E aí, o que a gente vai estudar hoje e entender um pouquinho de conceito do que é como se fosse uma contraposição do que nós estamos estudando. Que eu falei para vocês do mundo VUCA, que tudo muda, que a gente não consegue planejar, que eu não ia passar para vocês, para a gente fazer o plano de negócios, né, por a gente não conseguir fazer esse planejamento a longo prazo, porque tudo muda. E aí, ao mesmo tempo, hoje nós vamos ver o quê? Planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós estamos pensando a longo prazo, né? E aí volta para aquela ideia de papel, do que a gente precisa pensar. Então, é um conflito, né? Como que eu não consigo planejar e, ao mesmo tempo, eu preciso. E aí, eu vou tentar explicar para vocês, né? É um assunto bem tranquilo, mas para a gente ter essa visão, que assim, por mais que a gente não consiga ter uma noção de tudo, o planejamento ele é essencial. E aí, quando for na próxima aula, a gente vai ver o MVP, que é a forma da gente tirar, assim, conseguir fazer algo sem ser um planejamento, sem estar no papel, é uma aplicação mesmo, né, dessa nossa ideia. E aí, assim, o que a gente vai entender? Que os dois são importantes, porém, a gente não existe uma fórmula de sucesso, né? Eu posso fazer esses dois modelos e nenhum vai me dar garantia que aquilo vai ser 100% que eu vou ter sucesso. Porém, o planejamento, eu consigo aplicar ele, eu preciso, né, fazer ele em tudo, desde a minha vida, lá quando eu pedi para vocês fazerem a visão de futuro. Então, assim, ele, quando
quando eu falo em planejamento, e principalmente em estratégia, ele é aplicado a tudo. Agora, o MVP, nem sempre eu vou conseguir aplicar, por mais que seja importante, tá certo? Então, mas aí hoje nós vamos ver só o planejamento estratégico, tá bom? Aí aqui, antes de trazer planejamento, eu vim trazendo o que seria estratégia. Que antes, deixa eu encontrar vocês, que eu mudei de página. Calma aí, gente, só um tiquinho que saiu aqui para mim. Vocês estão vendo minha tela? Tá, só um pouco. Então, sumiu aqui para mim, só um tiquinho. Agora tá, né? Tá certo? Não, quer parar, calma aí. Pronto. Que a gente pensava sobre estratégia, e a gente, né, quando fã de estratégia, às vezes eu estou falando de futuro e nem sempre, mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Então, antes, quando eu conseguia planejar, pensar mais adiante, assim, sem ter essa volatilidade que a gente estava falando lá do mundo VUCA, né, que às vezes eu acabei de planejar aqui, amanhã não é mais daquela forma, eu já tenho que fazer essa mudança. Então, antigamente, a estratégia, ela era relativamente simples, né, porque as coisas não mudavam tão rápido. E aí, o que a gente precisava? Que quando a gente pensava em estratégia, o que a gente pensava, e que a gente ainda falou sobre isso, né, que é sobre a necessidade do cliente. Então, se eu consigo entender qual que é a necessidade do cliente e a maneira de poder suprir essa necessidade, eu já estava à frente do mercado, era uma forma de estratégia. E essa estratégia, então, ela sempre estava ligada ao cliente. E aí, lembra da nossa aula, quando a gente falou lá, quando eu vou fazer um plano de negócio, o que é que eu preciso pensar primeiro para quem? Que foi o cliente, lembra? Vocês acham que isso mudou já ou não? Ou vocês vão ficar mudo, minha gente? Ninguém vai falar nada? Repete a pergunta, professora. Acho que não lembro mais qual foi a aula, acho que umas 2 aulas a gente estava falando sobre quando a gente vai fazer um planejamento, quando a gente está pensando num produto, numa inovação, a gente está pensando sempre no cliente, né? O que é o importante, independente se eu vou ter o produto, lembra que a gente chegou lá falando, não, é o cliente que é o importante. Se eu não tiver cliente, não adianta eu ter um produto, não adianta eu ter uma loja, não adianta nada, né? E aí aqui ele está dizendo que antigamente a única estratégia que, assim, se eu conseguisse decifrar qual é a necessidade do cliente, conseguir atender essa necessidade, estava certo. Vocês acham que isso mudou? Seja, né? Acho que tem pouco tempo que a gente falou que o importante é o cliente. Vocês acham que não é o cliente? Que isso é passado? Alguma coisa assim? No meu ponto de vista, eu acho que é o cliente ainda, porque ele quem mantém toda a empresa, a indústria. Alguém pensa diferente? Não, todo mundo acha que é o cliente mesmo. Sim, né? Aí aqui não é uma verdade, tá? É o que acontece, e aí talvez ela seja feita de uma forma diferente, talvez por isso que o planejamento não está, a gente não consegue mais aplicar da melhor forma esse planejamento, tá? Então, o que seria estratégia hoje, o que as empresas pensam como planejamento?
que é essa capacidade que as empresas de coletar e analisar quantidades cada vez maiores de dados. Lembra que a gente falou que hoje eu consigo ter um conhecimento muito maior. Então, a forma de analisar isso, ela passou a uma complexidade, né, maior, não é mais só a necessidade do cliente. E aí que levou a conceitos estratégicos cada vez mais complexos, focando mais e mais em vantagem competitiva. Essa palavra aqui que eu quero que vocês gravem, tá? Vantagem competitiva, que é cada vez menos entendendo e atendendo às necessidades do cliente. Então, quando a gente está falando de vantagem competitiva, a gente está falando em se tornar melhor que o concorrente, né? Se eu consigo me sobrepor. Lembra que a gente chegou até num outro ponto, que é quando eu preciso inovar antes do meu concorrente, que aí essa vantagem competitiva. E aí, isso aqui quem traz é o Misten, tá? Mistenberg. Que vocês acham que, então, será que... Porque hoje o que comanda é a vantagem competitiva, tá? Isso não tem discussão. Porém, vocês acham que tem como a gente pensar em vantagem competitiva pensando no cliente, ou vantagem competitiva, ela está alinhado a me sobressair para o concorrente? Sobre isso cair no concorrente, professor. Geralmente é isso que acontece, né? A gente está pensando no concorrente, esquece do cliente, e aí, independente se eu estou pegando aquela fatia do mercado ou não, mas eu derrotei o meu concorrente. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês antes de completar aqui. Antes da pergunta ainda tem aqui. Então, ó, que a gente precisa ter essa flexibilidade de entender? Porque a gente, faz pouco tempo, a gente estudou o que é empreendedorismo, que está ligado com o caos, com a desordem lá, a destruição criativa. Foi contra a minha própria resposta, meu pai. É eu que não entendi mesmo, Rodrigo. Como é que você foi contra a sua própria resposta? É que na primeira vez eu falei que era o cliente, né? E agora eu falei que é o concorrente, mas na verdade era o concorrente mesmo, não é o cliente, não. Então, assim, quando a gente fala de vantagem competitiva, as empresas, elas dão muito mais importância para o concorrente do que para o cliente, né? E hoje, o que a gente precisa ter é vantagem competitiva. Porém, uma empresa que consegue enxergar que essa vantagem competitiva que ela precisa é estar atento ao cliente, que se chegar ao cliente, ela consegue derrubar o concorrente, ela vai estar anos-luz ali, pelo menos naquele momento, à frente. Não é o que acontece, tá? A gente, é muito difícil, né, ter essa visão ainda, tá? Mas o que é o diferente que a gente precisa alinhar os dois? Porque, assim, por mais que eu tenha que entender que empreendedorismo, ele está ligado ao caos, à desordem, à inovação, que eu preciso de erro, que o que eu estou fazendo hoje talvez não é o que eu vou fazer amanhã, eu preciso ter esse planejamento estratégico, porque ele vai... E aí, ó, o planejamento estratégico, ele já está totalmente ao contrário, né? Olha, associado à ordem, à estabilidade, a um alinhamento. Então, é uma visão de futuro. Eu preciso pensar o que eu quero para minha empresa para conseguir ter uma meta e dessa meta chegar ter um objetivo para chegar numa meta para ter um planejamento, tá? De longo prazo. Seria o curto, o médio e o longo prazo, né? Então, por mais que eu possa andar passos pequenos, eu preciso avistar um pouco à frente, tá? Eu não posso, por causa do caos, olhar só o meu umbigo aqui. Então, eles são totalmente contrário, porém, mesmo sendo contrário, eu preciso ter essas duas visões. Eu olhando o que está acontecendo aqui no meu momento, esse caos, essa desordem, da mesma forma, eu tenho que alinhar, estabilizar, pensando numa longevidade. E aí, como, né, que a gente faz isso? Aqui. Eu passei... Não, tá certo. Ó, agora é pergunta para vocês, tá?
não precisa nem ser tanto a imagem, tá? Mas assim, ó, quando a gente fala que alguém está planejando uma estratégia, o que que vem na mente de vocês? O que que seria planejar estratégia? O que que vocês imaginam, assim, sei lá, qualquer imagem, o que que vocês pensam? Criar marketing, promoção. Criar quer dizer futuro, né? Para planejar algo aqui que vai ser executado em outro momento, futuramente, né? Pronto, então assim, a gente pensa... Fala, Charleston. Pensar em todos os pontos que podem estar ligados ao meu produto, seria para mim planejamento estratégico. Pronto, tá vendo que a gente tem, ó, quando eu falar aqui que é um planejamento de estratégia, a gente vai estar ali um pensamento, que é pensando, não é uma ação, né, é um pensamento, e pensando ainda no futuro. Para mim, calma aí, deixa eu conseguir ler aqui. É um modo geral de estratégia tornar algo difícil de executar, ficar mais fácil, prático. O Carlos desenhar. Pronto. E se eu falar a mesma forma, assim, em vez de falar que eu estou planejando, tendo um planejamento estratégico, eu estou elaborando uma estratégia. É diferente elaborar e planejar? Para vocês, tem alguma diferença? Planejar, para mim, tá como você planeja, como você vai elaborar. Para mim, a parte de elaborar já é você colocando em prática. Para o Tan seria a mesma coisa. Para o Charleston, o elaborar é a ação, né? No caso, o planejar é o pensamento. Quem mais? Alguém vê alguma diferença? Tecnicamente, as duas são as mesmas coisas, né? Planejar e elaborar, tecnicamente, acaba caindo no mesmo sentido. Certo. E é isso mesmo, assim, ó. Ela não tem diferença nenhuma. Porém, é como se fosse um preconceito. Quando a gente fala que está planejando, é como se eu estivesse imaginando, criando metas, pensando em algo que vai ser, ainda vai acontecer, né? Quando eu falo que eu estou elaborando uma estratégia, a visão das pessoas que estão envolvidas é como se eu estivesse já ali pensando numa ação, no direcionamento, e às vezes eu posso pensar até no passado, sem estar ali preocupado com o que vai acontecer ainda do que eu vou fazer, como se eu estivesse na ação. Então, às vezes, um verbo, ele muda, sendo que todas as empresas utilizam a estratégia, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre fala de estratégia, porém, o planejamento, ele tem um posicionamento diferente, uma visão. É um preconceito mesmo, né? E aí a gente, deixa eu só passar mais um. A gente vê. E aí, o que a gente entende hoje de planejamento estratégico como se fosse uma atualização, tá? Para o empreendedorismo, quando a gente fala de startups, todo tipo de negócio, e sem ser empresa, na nossa vida, tudo a gente planeja, tudo a gente pensa a longo prazo, por mais que não seja da forma correta, mas a gente faz isso. E aí, o que é hoje, qual é o termo que é utilizado hoje para o empreendedorismo, tá? Em vez de planejamento estratégico, a gente fala empreendedor estratégico, que é essa visão de futuro, tá? É pensar que eu preciso ter um norte para o meu negócio, para o meu produto. E aí aqui já ele vai dizer, ó, que as coisas substituem, né? Cada um outro porque eles têm o mesmo propósito. Então é a mesma coisa, é o mesmo planejamento, só foi substituído o termo. Que o planejamento estratégico deve, portanto, ser empreendedorismo estratégico, tá? Então, quando a gente for utilizar esse termo, nós estamos falando de
planejamento estratégico, que provavelmente, toda vez que vocês forem pesquisar, planejar, por que tem essa diferença? Se a gente for pesquisar planejamento estratégico, ele vai estar muito direcionado à fase da administração, né, de curto, médio, longo prazo, e vai ter umas outras coisas. Diferentemente de quando a gente estiver pensando em organização, empreendedorismo e inovação, e por mais que seja a longo prazo, ele é diferente, não está ligado às ações de administrador, e sim de empreendedorismo. É mais para poder diferenciar esse conteúdo, tá? Então, se a gente for procurar o planejamento estratégico para o empreendedor, é esse termo, empreendedorismo estratégico. Quando vocês pesquisarem lá, planejamento estratégico, ele vai parecer algo muito amplo que talvez não se aplique ao empreendedorismo, que talvez não se aplique a essas mudanças, não seja tão atual que da gente pensar, sei lá, de 5 em 5 anos, né? Que eu acho que talvez seja o mais longo que a gente pode, que talvez a gente consiga ali fazer. O planejamento estratégico, antes, a gente fazia no mínimo de 10 anos para chegar até 20, 30 anos. Então, é mais uma atualização da literatura, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês? Qual é o conceito de estratégia? Porque se a gente está falando de planejamento estratégico, eu pensar o que eu vou fazer estrategicamente para aquela empresa. E aí, hoje a gente vai falar sobre estratégia, tá? E aí a gente vai entender que estratégia, ele está ligado com visão de futuro, que eu não tenho como fazer uma estratégia sem planejar, sem pensar a longo prazo, independente de quanto que seja esse longo prazo, tá bom? Então, ó, o que é estratégia? É a posição estratégica que está contida em um conjunto de atividades personalizadas, projetadas para entregá-lo. O que seria para vocês um conjunto de atividades? O que vocês acreditam que seria isso? Que já é do Potter, tá? O que seria um conjunto de atividades de uma empresa? De um empreendedor? Tá tranquilo o que era empreendedor estratégico? Vocês entenderam a diferença, o que seria planejamento estratégico e empreendedor estratégico? Procedimentos operacionais padrão. Vocês entenderam essa diferença porque eu passei também, às vezes, talvez nem tenha entendido isso. O que seria o planejamento, a diferença, né, de planejamento estratégico para o empreendedor estratégico? Não? Quer que eu volte? Rodrigo entendeu? Alguém quer que eu volte? Ficou claro? Tá obscuro ainda? Tá, então se a gente está falando de empreendedor estratégico, nós vamos falar sobre estratégia, tá? Para a gente entender que estratégia está ligado com esse planejamento. Conjunto de atividades, ele vai estar ligado com capacidade. Deixa eu pegar aqui. Então, como é que eu preciso pensar em estratégia para uma empresa? É conforme a capacidade dela, que é o que eu tenho hoje, pensando que nessa minha ação, como que eu posso pensar no futuro? E aí, essa capacidade, ela é feita do quê? O que uma empresa possui que pode utilizar como estratégia e que pode executar uma estratégia? Seria pessoas, né, a equipe, tecnologia e processo. E toda vez quando a gente fala de capacidade, ou então quando a gente fala geralmente de estratégia, a gente sempre pensa em tecnologia, né? E ele é um conjunto, tá? Se eu não tiver esses três, eu não consigo pensar abranger o que seria uma estratégia para uma empresa. Precisa estar ligado com esses três termos: a equipe, a tecnologia e o processo.
certo? Aí aqui, quando eu vou formular uma estratégia, geralmente, o que eu preciso perguntar, o que eu preciso pensar para formular uma estratégia? Aí ele vai trazer aqui, ó, qual que seria essa aspiração, né? Onde que eu quero chegar? O que eu planejo? O que eu desejo? E aí, onde vamos jogar, para onde, né, que vai, como vamos vencer e quais os recursos devem estar disponíveis. Esses recursos para você, aí aqui eu até grifei ele, por quê? Eu posso pensar para onde eu quero ir, como que eu vou e o que eu quero. Se eu não pensar nesses recursos, esses três aqui, ó, eu posso estar andando muito acima do que eu tenho como fazer ou bem abaixo. Então, quando eu penso que é um desses aqui, eu preciso pensar nos recursos. E quais são os meus recursos? Pessoas, tecnologias e processos, tá certo? Eu vou passar um texto para vocês. E aí, até aqui tá tranquilo? Pois. Deixa eu pegar aqui. O dinheiro não é considerado como recurso? Ele é considerado como recurso. Deixa eu encontrar ele aqui. Onde que vocês acham que pode estar o dinheiro aqui? No processo. Exatamente, porque são os processos que eu utilizo na empresa, né? Quais são as transações? As transações, elas estão envolvidas no processo, tá? Ó, lembra daquela pasta lá de vocês? Tá lá o texto, está escrito aula 27, tá? Aí são só 2 páginas, eu gostaria que vocês lessem para a gente poder discutir. Tá, aula de 27/10. 20 minutos, 15 minutos, né? Só 2 páginas. Oi, Adriano. Entra aqui nessa pasta. Boa noite. Procura o texto, aula 27/10 para ler, tá bom? Por favor. Ah, tá, beleza. A Geise está aqui junto comigo no mesmo canal, tá? Tá bom, então.
Já, pessoal, faltando 5 minutinhos ainda do prazo que eu falei para vocês. Mais 2 minutinhos, ou já terminou? Adriano, Guilherme, Adriano. Já estava Adriano 2 vezes. Pronto, então vamos voltar. Primeiro eu queria ouvir vocês. Porque, assim, ó, esse texto eu trouxe, a gente estava falando na aula sobre estratégia. O texto, ele vem falando sobre planejamento estratégico. Vocês conseguiram ver alguma diferença entre o que seria estratégia, né, o empreendedorismo estratégico, para esse texto? Tem alguma diferença? Tem alguma relação? É complemento? Para mim, o texto descreve as etapas de um planejamento estratégico. E você acha que está voltado para o que seria empreendedorismo ou o que seria administração? Eu acho que seria administração, mas o empreendedorismo também precisa ser bem administrado, porque senão ele vai fracassar, por mais que seja uma ideia inovadora. Precisa ter gestão, né? Alguém viu mais alguma coisa? Tem alguma observação para falar? O que entendeu, o que leu? Oi. Oi, Diogo. O interessante aqui nessa parte de estabelecer escopo e objetivos estratégicos. Ele fala que quanto mais longo for o cronograma, mais difícil é de manter e cumprir as metas específicas, né? Eu lembrei do que o palestrante falou, né, que para ele inovar lá
fazer algo rápido, mais barato e vender mais caro. Então, só me lembrou muito essa parte que ele disse aí. E caso aí que quanto mais longo, né, se for o seu plano aí, mais difícil será de manter ele na linha, digamos assim, né? Teve uma parte que ele falou também que eu achei que é o que a gente vai conseguir entender um pouquinho, que às vezes a gente faz todo esse planejamento, né, faz planos de negócio, faz modelos de negócio, e quando chega lá na hora, no mercado mesmo, não dá nada certo, né, que pode acontecer. Não onde no texto está escrito isso aí. Vocês encontraram nesse texto, ele vem dizendo mais ou menos, qual a parte que vocês conseguem ver isso? Que talvez todo o meu planejamento, se chegar ali na hora da aplicação, não pode dar certo. Vocês encontraram isso aí? Né? Os 40% que ele colocou lá, né? Porque relacionar todos os problemas que tem, quanto custaria para poder resolver, e aí, em cima disso, ainda acrescente mais 40% ainda de situações que podem ocorrer que talvez não estão relacionados ali. Então, mas aí nesses 40% ele coloca de recursos, né? Digamos assim, ó, se eu fiz um planejamento, pensando que eu vou gastar X ou que eu vou precisar de... E aí, quando ele está dizendo de recursos, a gente não pode pensar só em recursos financeiros, mas é como que se eu tenho que ter ainda como se fosse uma poupança, isso incluindo todos os tipos de recursos. Vocês acham que isso é aplicável para todo tipo de negócio? Sei lá, alguém que está iniciando, às vezes está utilizando todos os recursos, né, colocando todas as ideias. Esses 40%, ele é possível? Ele é flexível? É aplicável a todo tipo de negócio, todo tipo de planejamento? E talvez, será que é isso que pode ser que eu faça esse planejamento e não consiga aplicar no mercado? Dizer que ele seja aplicável a todas as situações, eu acho que fica um pouco genérico, porque eu entendo que isso está um pouco atrelado aos recursos disponíveis. E quando eu falo recursos, é que nem a senhora comentou agora, recurso de pessoal, recurso de profissional disponível para poder resolver determinado problema. Vou pegar um exemplo que eu estou ali agora na obra, que eu estou participando. A gente tem lá uns problemas lá que teria que ser um engenheiro civil para poder resolver. Mas eu não tenho, no momento, um engenheiro civil para poder resolver. Então, seria interessante a gente conseguir aplicar todas as etapas? Com certeza, seria super interessante. Mas vão existir situações que a gente vai ficar limitado. Pronto. Alguém tem mais alguma outra coisa que viu no texto, sem ser os 40%? Que pode ser assim, no meu entendimento, às vezes é um dos maiores erros no planejamento estratégico, de qualquer tipo de planejamento. Deixa eu abrir aqui o texto para vocês. A questão da intuição que ele falou lá? Isso, Diogo. Acho que abrir aqui agora, tá como verifique se há vieses cognitivos. O que acontece? Às vezes não, geralmente a gente pensa que está fazendo planejamento, né? Que a gente está fazendo pesquisa de mercado, que a gente está ouvindo a opinião do cliente, que a gente está atendendo a necessidade. Porém, a nossa intuição, a nossa vontade que aquilo que dê certo, aquele pensamento, o positivismo, né? Que a minha ideia é sensacional, que isso vai resolver o problema, nem sempre eu consigo ser, não é analítico, né? Como é que é? Assim, conseguir ver a verdade, de pesquisar mesmo, de planejar, de saber se aquilo vai dar certo ou não, porque eu estou consultando a minha verdade, como se é inconsciente. Eu sempre vou é como se eu fosse perguntar, né? Mas isso aqui é tão legal, você gosta? Quem vai responder que não? E aí é mais ou menos isso, esses viés incognitivos, tá? Porque
talvez na minha mente, posso contratar uma empresa de marketing para fazer, e nem sempre eu vou levar em consideração, porque eu posso estar tentando adequar aquela ideia com o que eu acredito, e talvez não seja o que o mercado está solicitando. E aí, tem algum contrapeso? Tem alguma contradição nisso para vocês? Acaba que a questão do empreendedor acaba nascendo com essa ideia meio que intuitiva, né? E aí, ao mesmo tempo, não é o fato dela nascer com essa ideia intuitiva, significa que todas as etapas para a aplicação tenha que seguir esse mesmo raciocínio intuitivo. É onde é que entra a questão do embasamento, que nem ele falou, vamos consultar, vamos pontuar, vamos ver se esse negócio de fato vai ser legal mesmo ou não. E mesmo assim, seguindo todos os passos de forma coesa, corre o risco ainda de chegar lá no final e ainda não dar certo. Foi, isso eu falei no início da aula, porque a gente está vendo agora o planejamento estratégico. Na próxima aula a gente vai ver o MVP, que é como se fosse uma forma de testar o produto, né? Sem tirar do pensamento, colocar em uma ação. Porém, não existe uma receita que, se eu fizer isso, é garantia que vai dar certo, nenhum. O que a gente consegue fazer é aumentar as chances de dar certo. Porém, não tem uma certeza, uma garantia, né? Até porque, se tivesse, não existiria falência. Então, seria bem menor, porque é só seguir esse passo aqui, se você fazer isso, vai dar certo. Não existe isso, tá? Então, assim, eu concordo, isso é lógico, né? Por isso que a reserva de recursos e renda. Porém, talvez eu acho que seja o mais difícil de ser aplicado, ou pelo menos é o que mais foge da realidade, né? Não é que seja difícil, não, é o que foge da realidade, porque normalmente, quando a gente está criando um negócio, a gente já pega ali todos os recursos possíveis e impossíveis para poder abrir. Então, já contando, que eu vou, né, pensando que eu preciso economizar nisso aqui até alcançar ali. Mas a reserva, que ela é necessária, que ela precisa estar disponível, igual a esses 40%, né, uma porcentagem, é o que eu preciso fazer, porém a realidade ela é muito diferente, a não ser quando a gente já está falando de empresas, né? É uma minoria de pessoas que abrem um negócio que tem essa possibilidade de ter reserva de recursos. E isso financeiro, que é totalmente diferente quando a gente pensa em outros tipos de recursos, tá? Porque, às vezes, e é isso que vocês estão falando, é muito mais fácil aplicar com pessoas. Porque se eu estou pensando num negócio, será que hoje, quando eu estou pensando em abrir esse negócio, a minha equipe é X, mas eu conheço fulano de tal, ou, né, outras pessoas que podem agregar nesse projeto. E isso é um recurso que pode ser em reserva, ó. Agora, né, eu já passei da implantação, será que agora eu posso chamar essa pessoa para poder vir somar comigo? E aí sim, eu acredito que seja bem mais aplicável esse tipo de recursos no início do que o recurso financeiro, propriamente dito. Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente concluir essa parte. Ai, não é essa aqui, não. Ó, eu vou voltar para cá. O que é isso aqui? São questionamentos que eu passei para vocês agora. Questionamento sobre estratégia, certo? Então, aqui, que eu preciso, quando eu vou criar uma estratégia, quando eu estou pensando em estratégia, o que eu preciso pensar, né? Que é onde que eu quero chegar, como que eu vou fazer, onde que nós vamos e com quais recursos. E aí, se a gente está falando de estratégia, aqui ele é ligado ao texto. Quais são as questões que eu preciso para o planejamento estratégico? Então, onde que nós estamos agora, onde que nós queremos ir, né?
como que a gente vai chegar e com quem que eu devo fazer. E aí, esses 4, eles são diferentes desses 4 aqui? Quando eu penso em estratégia, é diferente de planejamento? Eu acredito que acaba sendo um pouquinho diferente. Me diz, como, aonde e por quê? Porque a estratégia, meio que no caso, você está pensando como fazer. E o planejamento você já sabe como é que você vai fazer. É isso? Não. Porque com o planejamento eu já sei como eu vou fazer e a estratégia eu estou pensando. O planejamento não é eu pensar no futuro? Sim, Talvez se tivesse a diferença seria o contrário, né? exato. Eu trocando as bolas aqui. Alguém mais acha que é a mesma coisa? Tem como unir ou é totalmente diferente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Elas estão interligadas? Elas se contrapõem? Eu acho que estão interligadas, porque planejamento seria, como posso dizer, ele vai criar planos e ações para a empresa, com objetivos. No caso, são eles que estão mostrando aqui, é isso? Isso, então, aí o plano eu estou criando, o planejamento eu tô criando planos e objetivos. E a estratégia? Seria a maneira como você vai executar esses planos e objetivos? Não, que a maneira é as ações. Tanto quando eu vou planejar, eu já preciso Então, pensar. No meu tecnicamente, não tem planejamento, ele diferença. já como que eu vou fazer isso? Quem estava falando? Então, tecnicamente, não tem diferença. Elas estão interligadas. Vão pegar o mesmo objetivo. Isso, assim, ó, tem diferença, mas elas estão interligadas. O que a gente vai conseguir concluir aqui, tá? A estratégia, ela é o meu curto prazo, é a minha meta. Eu estou criando estratégias para poder desenvolver uma ação, certo? Então, esse é o meu curto prazo. Porém, quando eu estou sendo estratégica numa empresa, eu estou adquirindo competitividade, que vai vir lá naquela vantagem competitiva. E quando eu tenho uma vantagem competitiva, o que eu estou? Eu estou à frente do mercado, né? Eu estou me posicionando à frente. E isso, o que ela me traz? Me traz longevidade. Então, quando eu estou falando em competitividade estratégica, que eu só consigo ter competitividade estratégica se eu criar uma estratégia, certo? Então, quando eu alcanço essa competitividade, eu já estou pensando, eu estou trabalhando a longo prazo. Porém, a competitividade estratégica não é a mesma coisa que planejamento estratégico, porque a minha competitividade, ela tem uma longevidade, como é que eu digo? Que não é esse longo prazo ele diminuiu, porque hoje eu posso ser competitivo, porém a inovação, a estabilidade, né? Porque isso pode ser tanto interno ou externo, pode mudar esse cenário de uma hora para outra. Então, essa minha longevidade talvez não seja 1 ano, talvez não seja 10 anos, mas eu só vou ter competitividade pensando à frente. Certo? Planejar seria o passo a passo para fazer algo, estratégia seria a forma de praticar e executar esse passo a passo. Mais ou menos isso, tá? A estratégia é esse não é que é o passo a passo, mas é a ação, né? O que eu vou fazer ali. E aí, quando eu consigo executar, eu vou ter uma vantagem competitiva. Certo? Tá cabuloso, tá clareando. Tudo bem até aí?
Esse aqui é só para fechar, tá? Então, o que é essa capacidade, o que é essa competitividade? Elas são as habilidades de uma empresa para operar os seus negócios no dia a dia, que vai fazer ela crescer, se adaptar e buscar essa vantagem competitiva no mercado, que isso vai trazer longevidade, tá bom? E o que é as capacidades organizacionais? Quem lembra? O que eu preciso ter para ter capacidade? Para pensar em estratégia? Já? Também não? O que é capacidade organizacional? O que é capacidade organizacional? O que a gente precisa ter para ter capacidade numa empresa? O que são essas 3 variáveis? Minha gente. De hoje. Recursos e dinheiros? Estratégia? Ó. Toda vez quando a gente pensar em estratégia, a gente precisa pensar em capacidade da empresa. A empresa só consegue essa capacidade pensando nesses 3 itens aqui: equipe, tecnologia e processo. Das palestras que vocês viram, tecnologia, o que seria tecnologia? Será que é só, sei lá, o sistema ou alguma coisa? O que é tecnologia para vocês? O que seria essa capacidade tecnológica de uma empresa? Vocês assistiram a palestra de lá? Não, também. Vocês não estão querendo conversar comigo hoje. Ó, vocês entenderam, pelo menos essa parte, que eu preciso ter capacidade. Capacidade está ligada a esses 3 recursos, tá? Pessoas, tecnologia e processo. Que a estratégia, com estratégia, eu alcanço uma competitividade estratégica, competitiva no mercado, que isso vai me trazer longevidade. Esse é o resumo de planejamento estratégico para empreendedorismo, certo? Fazer algo de forma mais inteligente, isso. Isso mesmo. Tá, o que eu vou passar? Eu vou mostrar uma atividade para vocês. Primeiro, deixa eu falar da tarefa. Eu já olhei, tá? Não foram todos que fizeram, mas eu acho que quase todos que estão aqui devem ter feito. Não tem a atividade de visão do futuro que nós fizemos? A maioria fez, eu já olhei de todo mundo, tá? Tem, né, assim, falar nisso, tem algumas pessoas que fizeram pelo site, que eu acho que foi até, eu passei para um aluno, e eu não sei se também outros que descobriu sozinho, mas tem tem umas 4, que foi feito por esse site. E aí, colocou lá, baixou a imagem, né? Só que eu não consigo ver certinho, e tem uma que deve ser mais de uma página, e aí aparece só uma para mim. Então, quem fez por esse site, coloca o link, porque senão não ficou certinho. E aí teve gente que fez em dupla, teve pessoas que fizeram vídeo, assim, foi bem... que eu falo, tirando esses, tem acho só 2, que eu não consegui ver as imagens todas, o restante, assim, ficou bem legal, sabe? A criatividade de vocês foi bem bacana. Tem gente que quando se formar, que a gente nunca mais vai ver na vida, né? Porque eu vi que só vai viajar. Aproveite esse tempo que vocês estão, porque só se for encontrar no aeroporto, tá? Mas... Professor. Oi. No meu caso da Geise, foi porque a gente é casal, então por isso que a gente fez junto. A senhora conseguiu ver o vídeo? Vi, ficou bacana. E não foi só vocês, não, que fez junto, tá? Mas eu vou falar agora qual que é o... Ali e o Charles também é casal. Então, a Aline e o Charles, eu já sabia que era casal. Vocês dois, eu descobri no dia do vídeo, tá? Eu não sabia que vocês eram casados. Professora, por obrigação, como eu vou dizer,
ao estado físico meio do Adriano, a senhora tem que aceitar assim, né, professora? Como é que eu vou ter sonhos diferentes aqui? Vai dar feio. Já vai dar confusão, né? Não, longe de mim querer causar algum conflito aí, tá? Eu entendi. Talvez agora mude, mas... Oi? Já basta o Andrei que nas atividades dele dava só conflito de casais. Agora tem que amenizar um pouco. Tá vendo? Ajudou. Mas, assim, no geral, eu gostei bastante. E não teve, assim, nenhuma, não, que não ficou legal. Teve uma só que eu não consegui ver quase nada, que eu tenho certeza, porque foi desse site, eu consegui ver só uma imagem. Porém, todas elas não ficou certinho, né? Teve umas que eu consegui ver mais, assim, mas as de site, não, é melhor me passar o link, porque não ficou legal. A imagem lá, tá? Mas, de toda forma, essa atividade ela vai ser reaberta, porque agora, vocês pensando em estratégia, o porquê que eu pedi para vocês fazer uma visão de futuro? Porque nós vamos, o MVP, quando for na próxima aula, a gente vai ver como que vai desenvolver um produto, testar um produto. E a gente vai ter uma atividade de empreender, de vender propriamente. Então, pensando em qualquer uma dessas duas, a gente vai formar uma equipe. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai começar a trabalhar em grupo e que esse grupo vocês têm que abrir o coração de vocês, porque a gente não vai ser um trabalho, né? Assim, tipo, sei lá, uma aula e acabou, igual foi aquele só 2 aulas, né? Aquele trabalho de intraempreendedorismo. Não, esse vai durar um pouquinho mais. E aí, além de vocês, né, pensar em pessoas que vocês queiram estar junto, aí a gente vai pensar lá naquele mundo VUCA, a gente vai pensar lá naquele chá, a gente vai pensar lá naqueles 5 tipos de pensamento, e a gente vai pensar, lembra quando eu falei para vocês de comunicação, que a gente precisa ter um elo forte, um elo fraco? Quem lembra que era o forte e o fraco? Quando eu tenho grupos, equipes, comunicação, o que seria forte e fraco para vocês? Eu expliquei, acho que faz um pouquinho de tempo. Alguém lembra? Não. Tá. O que é o fraco? É quando eu me relaciono com pessoas que não estão no meu meio. Então, assim, não faz parte do grupo que eu costumo conversar. Por que é legal eu me envolver com essas pessoas? Porque se ela não está no meu grupo, ela pode ter conhecimentos diferentes, ela pode ter uma visão diferente, ela está num ambiente diferente, então ela vai contribuir com coisas que eu não estou acostumada. E o elo forte, ele é bom também porque são pessoas que eu confio, são pessoas que eu sei no que eu posso exigir, mas eu tenho que misturar esse tipo de ligação. Eu preciso ter o elo forte e o elo fraco para eu conseguir ter uma equipe coesa, né, que vai conseguir contribuir de uma melhor forma para o trabalho. E aí, o porquê que eu pedi para vocês fazerem essa visão de futuro? E aí, como que vocês vão... e aí é uma opção, tá? Não precisa, se vocês acharem que está bom. Mas para que vai servir? Da próxima aula, eu vou colocar ela como se fosse num painel para todo mundo ver, porque vocês vão escolher essas pessoas pensando como sócios. Então, o que essa pessoa pensa para o futuro que eu posso escolher ela como sócio para o meu negócio? Será que ali tem alguém que pensou em trabalho? Será que tem alguém que pensa como eu? Será que tem alguém que pode agregar porque pensa muito diferente do que eu estou pensando? Então, essa visão de futuro vai ser uma forma para vocês procurarem sócios, tá? Para uma empresa, a gente vai formar um grupo para pensar em um produto. Deixa eu colocar aqui o que a gente vai fazer. Só para vocês pensarem, tá? Ainda não vai começar agora, não.
Calma, deixa eu achar. Ó, essa atividade, ela já foi desenvolvida, tá? Por esta faculdade aqui, e aí a gente vai adaptar ela para gente, para nossa realidade. Então, o que que é? Passar pela experiência de ser empreendedor, desenvolvendo um mínimo negócio, e aí isso aqui a gente vai criar aquele modelo de negócio, até conseguir chegar no produto. Então, assim, por mais que seja empreender por um dia, o resultado vai ser aplicado num dia, né? Mas a gente vai ter toda uma preparação para poder criar esse negócio e desenvolver esse produto, tá? E aí, a gente pode, eu ainda não vi, a gente precisa ver como que dividir em grupo, mas eu acho, assim, eu vou deixar um aberto, entre aspas, mas eu acho que de 3 até 6 pessoas no máximo, tá? Professor, vocês números pares, viu? Se der ímpar, dá problema de casal. como que é? Ímpar? Mas tá separo, ó, 6, de 3 a 6. Não, então vamos ficar no 4, 2, 4, 6. Não, a gente tem que ser alternativos, ó. A gente trabalha com ímpar e com par, 3 e 6, assim atende a todas as necessidades, entendeu? Pronto, e aí assim... Oi? É de 3 a 6 ou é 3 ou 6? Não, de 3 a 6. Não pode ter o mínimo 3, são 3 pessoas. Adriano, você está me confundindo. Ó, o mínimo são 3 pessoas e o máximo são 6 pessoas. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pode ser grupos de 3, ou de 4, ou de 5, até de 6. Isso, aham. Pronto. E aí, a gente vai ver esse valor aqui também, tá? Porque não é para ser... Eu acredito que R$40 é um valor bom para poder ser dividido pelo grupo, né? Que ninguém vai investir muito. E isso vai ter que gerar um lucro. Esse lucro vai ser distribuído para alguma instituição de caridade, que, para eu conseguir vender ele, eu não posso falar... Eu não posso utilizar, né, como estratégia que eu estou vendendo isso para caridade. E aí, o porquê que a gente vai pensar, a gente vai trabalhar, vocês vão poder pensar, sei lá, em sites, a gente pode vender por Facebook, a gente pode vender por iFood, não sei, o que vocês vão pensar? E aí, assim, não... Como é para o final, por isso que eu ainda deixei, não está muito certo, tá? Aqui a gente vai começar a fazer o planejamento, mas qual que é a ideia? Porque, assim, esse projeto, ele era presencial, né? E aí a gente consegue adequar ele para fazer online, consegue vender, né? Online. Só que, como ele é bem lá, a prática mesmo, vai ser bem no finalzinho da disciplina, talvez a gente já, né, a gente pensando no planejamento estratégico, pode ser que a gente já esteja no momento presencial. Então, a gente pode ainda ser flexível nessa parte, tá? Do presencial ou online. Então, isso ainda não está certinho, tudo bem? Professor, só para poder entender, esse produto, ele pode ter aqui um viés alimentício ou não? Tem que ser uma área em específico? Não, pode ter. Vocês precisam criar um produto para vender, não interessa qual. Não precisa ser... A gente vai pensar em inovação não precisa ser inovação tecnológica, né? Pode ser inovação de atendimento. É simplesmente eu conseguir entender como que uma empresa funciona. Se a gente está falando de empreendedorismo, para a gente praticar, por mais que não seja aquele empreendedorismo que a gente está falando, do que a gente conceituou como um empreendedor que só pode ser por inovação. Por mais que a gente vai estudar, mas eu quero que vocês tenham uma prática de como que é
trabalhar com sócios, como que é sair realmente no mercado, e aí no final a gente, né, no final da disciplina que a gente desenvolver essa atividade, a gente vai ter uma experiência prática de como é o mercado, por mais que seja ali, pode ser de alimentação, a gente talvez não consiga ter a experiência, né, até pelo tempo, do empreendedorismo pensando em inovação, tá bom? Que não, né, não vai ser exigido isso, tudo bem? Por isso que pode ser alimentação, pode ser qualquer coisa. Tá bom? Essa organização que será doada no livro, quem escolhe é o grupo. Aí depois, assim, tanto eu vou colocar já os modelos que eu tenho dessa construção, só para vocês irem pensando, porque a próxima aula a gente vai, igual eu falei, eu vou explicar, a gente vai ver o MVP, que é uma outra forma de pensar em como planejar, de como colocar esse produto, de como testar, né, a palavra certa é como testar esse produto. Vamos doar todo o faturamento ou só o lucro? Só o lucro, né? Vocês vão repor o que vocês investiram. E aí o lucro, ele é doado, tá? Mas isso também é uma escolha do grupo. Se vocês acharem que pode doar tudo, não tem problema não, tá? Mas pode ser, digamos, não. O que não pode sair, às vezes, não, eu quero criar um negócio de R$200. Isso não pode, tá? Não o que o grupo vai investir não está aberto, mas se vai querer tirar, né, o que investiu, isso pode, tudo bem? Adriana. Tá, vai ter que ter foto dessa instituição aí, viu? Todo mundo já vai querer doar para a Adriana, né? Ou só ele mesmo? Pronto. Ó, já falei. E aí, eu quero. Vocês hoje não estão muito animados, mas eu queria uma ajuda de vocês. Não tem a nossa última aula, nós fizemos aquela atividade lá do. Estamos juntos já. Da educação, como é que foi mesmo, meu Deus, do brainstorm que a gente criou, eu não consegui fazer. Ficou muito legal as ideias, e eu acho assim que a gente não pode, né, ter feito esse trabalho e deixar ele ali parado. E aí eu queria primeiro saber de vocês, se a gente pode passar para frente, qual que é a minha ideia? Só de organizar os dados e mandar para o IFRO, tá? Para a direção de ensino, para o Enio, para saber quais são as necessidades, o que a comunidade, né? Porque como a gente precisa ser ouvido. Então, se ele tem ideias, será que não é importante para a instituição saber essa opinião de vocês? Vocês acham que a gente pode passar para frente? Que eu queria organizar para poder passar. E aí, isso tanto para o campus de Ariquemes, quanto para Porto Velho, para a direção geral. A gente pode arrumar para poder enviar? Professora, eu entendo que seria importante, assim, passar, mas, ao mesmo tempo, também, eu fico triste porque, normalmente, quando se passa, dificilmente a gente tem um feedback de volta, por que isso não foi implementado, não, isso daqui está sendo com prioridade. Então, assim, ouvir, já teve outras situações no passado que eles já ouviram, mas às vezes nem sempre a gente tem o feedback de volta dos porquês. E aí, então, eu acho que pode ser importante a gente fazer essa tentativa. O que eu queria ver com vocês? Eu queria ver
2 pessoas para ajudar a organizar aqueles dados. Eu separei, lá quando a gente fez aquela atividade, a gente colocou as ideias, né? Uma de um lado, as necessidades e o recurso do outro lado. Mas eu queria preparar uma imagem, pegar só uma para colocar as necessidades e na outra o recurso. E aí tem aquele outro que a gente conseguiu. Ponto extra, Sansão, pelo amor de Deus. Não, eu só quero uma cooperação de vocês. E aí a gente pegar aquelas 3 ideias no final, e aí sim, preparar um documento, a gente assina esse documento para poder enviar a turma inteira, solicitando um feedback. Isso, lembra que assim, quando a gente está pedindo, não é o sim ou não, né? Igual o Adriano falou. Não quer dizer que isso vai ser implantado, mas a gente precisa saber que nós fomos ouvidos, né? Que se chegou uma demanda, que vai ser feito com isso? E aí isso a gente tem como solicitar, tá certo? Pode ser pelo SEI. Pronto, e quem sem nota? Quem que se habilita a organizar essas informações? Aí eu passo o link do hoje, né, que foi onde os grupos colocaram, e os links lá daquela página, porque aí eu vou imprimir. Isso mesmo. Acho que 2 pessoas dá certo, porque uma pode fazer das necessidades, né, a outra do recurso, para poder organizar uma imagem bem legal para a gente poder ter uma visualização, né, legal das ideias. Porque teve umas que eu apaguei também. Lembra que a gente foi organizando, foi excluindo umas, e aí eu quero que, assim, que esteja todas lá. Agora, a gente não precisa selecionar, né, a não ser que esteja repetida, mas para instalar todas as ideias do grupo, certo? Tem alguém que se habilita? Primeiro. Não é para hoje, não. Quinze pessoas, não tem um santo. Não, tem 15 não, tem mais, porque eu sei que o Adriano está em 2, e o Otacílio geralmente está numa gangue ali. Tem 3 casados, então tem mais 3. Quem mais é casado? Ou você não fez em dupla, não? Quem mais que é casado aqui? Quem falou? É o Bruno? Não vi quem falou. Pode, né? Não, mas assim, vai falar quem vai me ajudar aqui. Eu estou evitando aglomeração. Tá certo, tá certo. Tá, vou esperar vocês, tá? Na próxima aula, então, vocês falam. Só 2 pessoas, eu acredito que dá certo, tá bom? Aí, hoje é isso, tá bom? Então, a gente precisa dessas 2 pessoas para organizar os dados. Eu quero que vocês revisem, um casal, então. Eu quero que vocês revisem a visão de futuro, pensando que vai estar exposto para escolher como sócio de uma empresa, tá bom? É mesmo, tem um bocado. E agora que eu entendi, então nós temos só 2 casais aqui na sala ainda, né? É porque são só 2 pessoas. Otacílio. Tá, não vou entrar nessa discussão. Calma, ó. Então, nós precisamos de 2 pessoas. Vocês vão organizar lá a atividade de visão do futuro. Eu vou expor ela, nossa próxima aula é na terça. Então, segunda-feira, não pode mexer mais, tá? Porque aí, segunda, eu vou colocar já no painel, né? Para a gente poder fazer essa escolha. Aí, todo mundo vai enxergar a imagem, tá? De vocês. Então, não precisa apagar a que vocês colocaram. Eu vou colocar lá para poder enviar 2 arquivos, tá bom? E aí vocês colocam
quem quiser alterar, né, que quiser, não, essa aqui é o que eu quero que todo mundo veja para me encontrar como sócio, vocês colocam lá visão de futuro 2, alguma coisa assim, tá bom? Porque aí na segunda, isso é só até domingo, né? Porque segunda é o dia que eu vou fazer. Então, até domingo, quem quiser modificar, beleza. Segunda-feira eu já vou fazer a exposição e aí não tem como alterar, tá bom? Fora isso, é só Professor, isso. então, Oi. só recapitulando um pouquinho, que eu acho que me perdi aqui nas ideias. A senhora vai abrir de novo o link lá no AVA, para a gente poder postar novamente a visão do futuro? Isso, na mesma atividade que está lá, de visão de futuro, eu só vou alterar a configuração para poder receber mais de um arquivo. Por quê? Vocês não precisam tirar aquele que vocês enviaram, tá? Porque ali foi o que, né, visão de futuro, pessoal, sem pensar nessa em estratégia. Agora, se vocês quiserem adequar com uma estratégia de adquirir sócio, não só de adquirir, né, mas também de se mostrar como um sócio, vocês podem fazer essa alteração, colocando lá como arquivo 2, porque aí eu escolho para mostrar esse segundo arquivo nesse painel. Quem não trocar, eu vou mostrar o que já está lá, tá bom? E aí pode trocar até domingo, porque na segunda-feira eu já vou colocar lá. Tá, mas aí nesse caso, a minha visão de futuro, por exemplo, ela foi uma coisa mais pessoal e não uma coisa profissional, organizacional. Eu foquei mais... Isso, por isso... Mas é por isso que eu estou fazendo para vocês poderem modificar ali a visão de futuro que vocês têm em geral. Mas será que se for pensando como sócio, é aquela mesma que eu vou deixar? Eu não tinha pensado nesse lado profissional, apesar que um dos primeiros itens foi a questão do trabalho em conjunto. Mas eu vou analisar depois, daí eu vejo. Tá. Tudo bem? Professora, Oi. esse documento que está na tela agora, tem como a senhora colocar no AVA ou no grupo aí para a gente ir lendo aí? Não, eu vou colocar ainda só o resultado dele, porque assim, tem alguns, eu tenho 3 modelos dessa própria instituição que foi feito, não, acho que é da USP, de um resultado, que é para vocês terem um modelo de como que vai ficar no final, tá? Esse aqui, eu ainda vou trabalhar em cima dele para conseguir adequar de forma para a gente poder ter a opção de trabalhar online, tá? Professora, só voltando um pouquinho lá na questão do segundo link, então, na verdade, seria mais algo voltado meio que um currículo, alguma coisa assim nesse sentido, olhando para o lado profissional, então. Não, ó, vocês vão fazer uma visão de futuro só com imagem, não é com currículo. O que eu vou olhar? Pessoas que tenham a mesma visão que eu vou olhar pessoas que talvez pensem também em trabalhar, pessoas que talvez tenham o mesmo tipo de negócio, porque lá todo mundo colocou que vai se formar. Mas será que vai seguir essa mesma área? Se eu for pensar que eu vou trabalhar, esse produto que eu vou desenvolver está ligado com a análise de sistema, será que é com essa pessoa que eu vou trabalhar? Lá tem, será, de família, tem gente que vai viajar. Será que a empresa que eu quero são pessoas que podem estar viajando ou são pessoas que têm um lugar fixo? Então, quando a gente está pensando em sociedade, a pessoa ela não é só um profissional, eu tenho que ver ela por completo, tá? Então, um sócio é como se fosse um membro da sua família. Eu preciso conhecer ele por completo, não é só o profissional, não é um currículo, tá? A gente não vai contratar um funcionário, a gente vai escolher um sócio. Então, é com essa visão que a gente vai olhar.
certo? Então, beleza, professor, fechou. Tudo bem? O restante? Combinado, então, tá? Eu vou encerrar hoje. Aí eu vou colocar já esses modelos sobre essa atividade que a gente ainda vai discutir. É só para vocês irem pensando, por causa do conteúdo, através do conteúdo que a gente vai conseguir fazer essa atividade, tá? Por isso que eu vou colocar lá. Mas a gente vai, né, conversar, explicar. Fiquei viajando. No que, Sansão, que você ficou viajando? Se explique, porque aí talvez é a dúvida de várias pessoas e aí um não fala e fica todo mundo com a mesma dúvida. Eu não entendi tecnicamente quase nada, mas eu Quase nada do quê? Da atividade ou do conteúdo? da atividade que tem que fazer. O que é atividade para a próxima aula? Vocês fizeram um quadro de visão do futuro. 100% fez do que a visão, o que eu penso mesmo, assim, sem pensar que eu preciso olhar para aquela pessoa como sócio. Você fez uma visão de futuro igual o Adriano falou, como pessoal, né? Porém, isso foi proposital, tá? Porque quando eu estou escolhendo um sócio, não é a mesma coisa de eu estar escolhendo um funcionário. E às vezes até o funcionário eu quero saber mais sobre a vida dele, né? Mas a gente não vai construir um currículo. Lembra que eu falei para vocês quando a gente fizesse a visão de futuro? O que eu penso no mercado? O que eu penso pessoal? O que eu penso da minha vida de família, de estudo, de trabalho? Então, são todas essas variáveis que eu vou conhecer aquela pessoa para poder ver o que eu tenho em comum que talvez eu consiga me relacionar em sociedade. Então, aí sim, será que essa pessoa é alguém que eu queira trabalhar, ser sócio? Não precisa construir uma visão de futuro só profissional. Vocês vão conhecer a pessoa como um todo para saber se essa pessoa tem as mesmas perspectivas de vocês. Será que essa pessoa pode ser o meu sócio com essa visão de futuro? Entendi, professor. E aí vocês podem adequar, pensando que porque talvez eu tenha colocado lá mais coisas pessoais, e aí eu posso acrescentar coisas profissionais sem excluir o meu pessoal para poder escolher um sócio, tá bom? Mas é para ter uma visão ampla de todos vocês. Quando a gente está pensando em sociedade, a gente precisa conhecer a pessoa como um todo, não só o profissional. Tudo bem? Entendido. E todo mundo entendeu também? Ainda tem... Mas, professora, tipo, só vai ter lá o que a professora que a pessoa colocou de visão, aí você vai escolher aquela visão sem saber quem é a pessoa? Ou, tipo, vai ter o nome da pessoa, você vai saber quem Não, você está... vai saber. Como é que você vai escolher sem saber quem é? Ah, beleza. Eu achei que ia ser escolher pela visão da pessoa. Não, vai saber. Tem que passar o vídeo também, senão não tem graça o efeito sonoro. Tá bom, eu vou colocar. Tem gente aí que fez uma produção. Guilherme, esse projeto vai ser integrado com a matéria de gerência de projetos? Então, foi essa atividade que eu mostrei com o Felipe, a gente até conversou, mas a gente ainda não chegou no ponto comum, porque a gente estava muito longe ainda de um para o outro. O que a gente combinou é que eu vou participar dessa aula, tá? Que vai ter a palestra, né? Mas, assim, ali ainda não tem nada avaliativo, não.
Mas seria nesse, é porque quando, eu até fui conversar com ele por causa do Canvas, né, que vocês já estavam desenvolvendo, para ver se a gente conseguia adequar já essa parte. Só que ele me disse, porque assim, a gente vai construir um Canvas pensando no modelo de negócio, para criar uma empresa ou para criar um produto. E ele está mostrando o Canvas para vocês de uma outra forma, que eu não. Mais como gerenciamento mesmo de projeto, né? Então, nessa parte do Canvas, a gente não conseguiu. Isso, então, a gente não conseguiu adequar, porque assim, eu não posso, por mais que seja a mesma coisa, eu não posso trabalhar com projeto, vocês têm que trabalhar com empresa, né? Com produto. E aí eu não tenho como falar, não, vamos juntar para poder dar nota. Porém, tudo que vocês vão, né, assim, o que é o projeto, essa gestão de projetos para administração, que eu não olhei talvez, não gostaria nem, às vezes, de falar, né, de uma outra disciplina, porque eu não sei como é que ele está passando para você, como que deve ser, mas, digamos assim, do que eu conheço, do que poderia estar junto do empreendedorismo, é que essa gestão de projetos é quando a gente está trabalhando em tarefas, né? Então, se eu tenho um projeto, eu tenho que pensar em executar parte por parte. Então, seria essa gestão. E aí, eu até esqueci o nome agora, mas nós temos duas formas do que eu, Paula, sei, não é o que o professor, né, do que está na ementa de vocês, mas do que eu conseguiria adequar aqui. Porque, assim, nessa gestão de projetos, que existe várias formas, mas talvez no empreendedorismo, se eu vou entregar um produto, né, para o cliente que eu estou ali fazendo essa gestão de tarefas, vocês têm, como é que é o nome? Eu posso pegar, eu tenho esse prazo, que aí eu vou ter lá, né, como um tempo de planejamento, outro tempo para poder essa ação, e aí eu entregaria o resultado desse produto no final, para o cliente, que eu esqueci o termo que fala. E aí, o que é mais comum agora a gente fazer? Parte por parte. Então, assim, sei lá, se eu tenho que montar um produto, talvez, se eu calculei agora aqui o custo dele, o marketing, cada parte do meu projeto que estiver pronto, eu já apresento, porque se tiver qualquer discordância, né, do que o cliente está solicitando, eu já consigo rever ele antes do projeto estar todo pronto, porque se nessa primeira forma que eu falei para vocês, quando a gente vai gerindo ali, mas eu espero terminar todo o projeto para poder fazer essa apresentação, pode ser que o final não tenha agradado o cliente e aí tenha que voltar a toda a execução. E aí, quando eu entrego partes por partes, né, para esse cliente, a gente já consegue desenvolver. E aí não tem também nenhum modelo certo ou errado, eu tenho que talvez mais se adeque àquele tipo de negócio ou produto. Mas isso é o que eu conseguiria, e aí eu nem lembro também do termo certinho para poder falar para vocês. Não é uma área que eu estudei, assim, tipo, né, me aprofundei, não, tá? E aí eu não sei como é que ele está passando, talvez vai dar certo nessa parte aqui do final, né, vocês vão fazer, mas ainda não tem nada certinho, não. E aí, só que eu vou assistir a aula já e talvez a gente consiga desenvolver uma tarefa com essa palestra, tá bom? Então, vou encerrar por hoje. E aí eu vou deixar vocês pensarem com bastante carinho quem vai ajudar a fazer a atividade lá. E aí já vou abrir agora e colocar aqueles modelos também, só para vocês irem conhecendo, tá bom? Essa atividade aqui eu ainda não vou colocar, porque eu vou fazer algumas alterações nela. Professora, enquanto a senhora encerra aí, deixa eu só, talvez a senhora comentou mais antes e eu que perdi, que eu cheguei atrasado hoje. Aquela atividade que a gente pegou aquele modelo lá do Sebrae, nós achamos um pouco diferente daquilo que nós estávamos fazendo lá com ele. Como lá no site não deixa a gente editar, é só aqueles modelos
já prontos a princípio, a gente vai dar seguimento naquele assunto lá depois? Isso, lá, assim, não tem como editar o plano das outras pessoas, né? Porque quando eu pedi para vocês clicarem naquela parte, é para ver já um modelo pronto. Mas a gente vai fazer o nosso modelo lá pelo Sebrae, porque aí você vai criar um modelo. E aí tem a opção de deixar público, que é naquela opção que lá todo mundo está visível, né, para as pessoas pesquisarem, como tem como deixar restrito, que aí ficaria só por link, tá bom? Mas a gente vai fazer por lá, na parte, tem lá como criar esse modelo. Beleza, fechou. Professor? Então, essa atividade será só para mandar um modelo que você acha que se enquadrava no seu pensamento de negócio futuro aí. Isso, a tarefa... Eu acabei fazendo no nosso grupo, né? Acabou já fazendo essa parte que o senhor está falando, que vai fazer na próxima aula aí. Já enviou junto. Então, não, esse modelo a gente vai construir ainda, porque aí eu vou passar formas de vocês fazerem pesquisa para conseguir preencher aquelas lacunas. Bom, nós já Ali era só para lá, ter uma se visão tá geral. certo. Bom, nós já preencheu Não, nosso, mas escolhe um modelo pronto, não é para você criar ainda não. Tu está muito para nós frente já, muito nerd. Não, é que acho que eu entendi errado. É que nós mandamos o modelo, mas também mandamos um que nosso grupo criou já, né? Mas a gente vê depois se tá certo ou errado, vai que a gente vai junto, né, mano? Beleza. Então tá bom, obrigada, tá? Por hoje. Pense com carinho, 2 pessoas para a gente fazer. E aí porque assim, eu quero só que vocês organizem, e aí eu vou preparar o documento, né, a escrita, para a gente poder assinar e enviar para lá, tá bom? Tchau, minha gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.